Olá, sejam muito bem-vindos ao Cadoricast nessa nova temporada de 2025. É com muita alegria que vamos apresentar para vocês esse primeiro episódio do ano. E aqui nós vamos abordar um tema fundamental, que é sobre a inclusão e entender que não é um privilégio, mas um direito garantido por lei. Eu sou Isabela Cruz, acompanhante terapêutica e estudante de psicologia. Eu sou Renata Cadori, a CEO do Espaço Cadori, e esse projeto nasceu do nosso coração para trazer o quê? Informações, para trazer pessoas que têm um diferencial, profissionais que têm um diferencial aqui na nossa comunidade e trazer um pouco do Espaço Cadori a vocês. Nós temos hoje um convidado super especial, que já é parceiro nosso. Então, com muita alegria, nós acolhemos você aqui no nosso Cadoricast, Dr. Fábio. Palmas para o Dr. Fábio. Seja muito bem-vindo, Dr. Fábio. Obrigado, gente. E como sempre, como é de costume, nós temos um presentinho para você. Já! Obrigado. Olha só, marca registrada de quem passou por Cadoricast. Exatamente. Caramba, Se quando você vir alguém com essa caneca, pode saber, já foi aqui entrevistado por nós, já veio bater um papo aqui conosco. É um VIP. Inclusive, quando eu tava pegando essa caneca, falaram assim, quando é que eu vou ter a minha? Aí eu, quando você for convidado do Cadoricast. Legal, que legal. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado. Gente, é um prazer estar aqui. Dizer que essa caminhada juntos, né, como vocês me apresentaram como parceiro, ela tem várias faces, né? E são faces tão bacanas que me fazem sentir realmente especial entre vocês. Eu queria que vocês soubessem disso. E já que é assim, né, esse sentimento de especialidade, eu queria contar um pouquinho da minha história para dizer como eu cheguei até aqui. Me chamo Fábio Monteiro, sou filho de uma professora chamada Clenir Monteiro. Um beijo especial para minha mãe, que eu já fico Ai, que lindo! um pouco até emocionado, porque ela sonhou com isso, sabe? E quando você é o resultado do sonho de uma mãe, não há um sentimento que consiga traduzir isso. E meu pai era mestre de obras, então a única saída que a gente tinha enquanto filho de trabalhador é estudar. Né? E graças a Deus eu gostei muito de estudar. Sonhei ser tanta coisa na vida, mas eu sabia que uma coisa era certa para mim, que se eu pudesse chegar em algum lugar, seria estudando. E, entre tantas coisas que eu quis ser na vida da minha infância, eu já quis ser cientista, astrofísico. Músico, nas horas vagas. Né? Professor, jogador de futebol, advogado. Né? E essas últimas coisas realmente se materializaram na minha vida. E quando eu percebi que era isso que eu queria, mas não importa quais delas eu estaria fazendo, eu sabia que necessariamente a docência estaria envolvida, né? O pessoal gosta de brincar com um meme, né? Vai vender arte na praia? Vou, mas eu também vou envolver docência nisso, sabe? Então é uma coisa que está no meu sangue, está no meu DNA, e eu tenho muito orgulho disso. E nessa minha história, né, como eu falei para vocês, que eu decidi, eu quero ser advogado. Eu fui para São Luís e tentei por 2 vezes na Federal ser aprovado no vestibular de Direito. Eu fiquei, gente, 2 vezes segundo excedente. Nossa. 2 vezes, pelas 2 vezes não teve 2 almas cristãs para pensar em fazer outra coisa e eu entrar. E fiz também para pedagogia, como eu falei, que a docência estaria envolvida nisso. Concomitantemente, fiz vestibular para pedagogia. Passei, e aí foi realmente uma paixão consolidada, que realmente entendi que era aquilo mesmo que eu queria, e o direito foi ficando com o tempo passando e tudo mais, mas nunca foi uma coisa que eu esqueci. E aí vieram os filhos, né? Quero mandar um beijo para os meus filhos, Ana Beatriz e Levi, os meus primeiros, Ana Beatriz, que é acadêmica de psicologia. Ai, que lindo! Futura colega de profissão. Isso. E o Levi, que é acadêmico de fisioterapia. E lá em São Luís a gente se estabeleceu. E quando eu voltei para cá, eu decidi retomar o meu sonho de ser advogado. E busquei algumas coisas para isso, claro, a estabilidade financeira. Passei num concurso, sou servidor do município,
né, técnico da educação. E aí, nesse momento, foi assim, realmente algo muito que se deu muito no tempo quando eu voltei para a Imperatriz em 2010. Passei no concurso em 2012, quando eu atingi a estabilidade em 2015, eu disse, agora eu vou fazer Direito. E fui fazer o vestibular para Direito. Fiz na Faculdade de Educação de Santa Terezinha, minha alma mater. Um abraço para todos lá. E conheci a Renata lá. Isso, na época, era Olha, coordenadora as do curso coisas começando a se encaixar, se encontrar. Exatamente. Me graduei e passei no exame de ordem e virei advogado. E nesse momento, né, vem aquela coisa, será se eu vou aposentar o pincel e o apagador? Né? E de repente encontrei um programa maravilhoso quando eu assumi a comissão de educação na OAB, a convite da época do Dr. Bruno Guilherme, e conhecemos um programa lá em Minas Gerais chamado Direito na Escola. E foi perfeito, porque uniu as coisas que eu amo, que é a advocacia e a educação. Ensinar direito para crianças e adolescentes, né? E inclusive direitos para a inclusão, que a gente vai falar muito sobre isso hoje. E nesse caminho, nessa vida profissional, eu conheci a Alessandra, né, minha esposa amada, que nós já estamos aí há 10 anos juntos. Linda, concordo. Um beijo, Alessandra. Alessandra, um beijo para você, amada. E aí veio a nossa Ana Lu, né? E eu costumo dizer que minha casa é a casa de todas as cores. Sim. Porque eu sou esse rapaz, né? A gente tem que até fazer a reverência, né, gente, ao pessoal que está nos ouvindo em nome da acessibilidade. Sim. Eu sou um rapaz de estatura mediana, de 1,65 m, olhos castanhos, cabelos ralos, castanhos, mas ainda existentes, certo? Porte físico médio e sou casado com uma mulher negra, belíssima, como já foi dito aqui. E por que é de todas as cores? Porque os meus 2 primeiros filhos são loiros, isso, brancos, né? E minha filhinha, ela é mestiça, ela é parda, né? Mestiça. Ela é mestiça, ela é parda. Então é a casa de todas as cores, inclusive porque a Ana Lu é neurodivergente. Sim. Então nós temos tudo na nossa casa, né? Nós temos um loiro, temos um moreno, temos uma parda, temos uma negra, típicos, atípicos, e assim a gente se sente muito bem acolhidos entre nós, porque todos nós nos reconhecemos como iguais. E gostaríamos muito que as casas de todos fossem assim e a sociedade fosse assim. E nesse nosso trabalho, né, da advocacia e defendendo a inclusão, e a Ana Lu sendo paciente da Espaço Cadore, encontrei de novo a Renata, né? E encontrei a Renata de novo palestrando juntos sobre direitos para a inclusão e a inclusão, e as coisas foram se alinhando e hoje estamos parceiros, né, Renata? Pois é. E é uma satisfação militar, na verdade, pela causa da inclusão para todos. É muito mais do que simplesmente a Ana Lu ser neurodivergente e a gente lutar pelos direitos dela. A gente entende que a sociedade, sendo acolhedora e inclusiva, todos vão ganhar. Seria um egoísmo levantar uma bandeira por causa da Ana Lu. Eu não me entendo assim. Eu entendo que, havendo ou não havendo Ana Lu, é uma bandeira que eu deveria levantar como cidadão. Sim. Se eu defendo, inclusive, a inclusão e o artigo 5º da Constituição, que todos são iguais perante a lei, eu tenho que fazer isso automaticamente como cidadão. Não precisa acontecer na minha casa. Sim. Não precisa ser um parente, não precisa ser um conhecido. E por isso as pessoas precisam perceber que essa é uma bandeira de todos nós. Exatamente, Fábio. Eu sempre costumo dizer que incluir é validar a existência de alguém. Sim, sim. É exatamente isso. E plagiando a nossa querida Isabela, esse teu início é um abraço ao nosso coração. Gente. Sim, porque parece que faz muito mais sentido todas as vezes que tu fala, todas as vezes que a gente ouve, tu ser parceiro nosso. Parece que tu é da gente. Quando a gente vê lá na clínica, parece que é da gente, parece que já está ali, né? Não importa qual skin você esteja. Que às vezes ele aparece de pai, de advogado, né? Enfim. De professor. De professor, e que tá fazendo uma atividade física, e é o Fábio. Inclusive, entrando na piscina junto com a Entrando, Ana Lu. nossa, mas eu Então, nunca assim, me esqueço disso, né? E muito obrigada, Fábio, desde já, pela sua vida, pela sua história. Eu acredito que a sua vida já é uma grande resposta para a humanidade. Então, muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês.
Sintam-se abraçados também, porque na verdade vocês me abraçaram primeiro, né? Quando a gente se conheceu, quando a gente interagiu e as coisas foram se intensificando. E é interessante essa conversa nossa, porque, como você falou, né, eu tenho várias skins, né? A skin do professor, é a skin do advogado, é a skin do pai. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre um pouco dessas vertentes e já externando uma preocupação, né? Como a gente sempre conversa, como a sociedade entende a inclusão ou não entende a inclusão, também é parte de como ela é formada. Sim. E isso passa pela escola. Exatamente. Eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso e como a gente pode pensar em algumas alternativas. Eu não sou o tipo de pessoa, ainda finalizando um pouquinho sobre mim, que pensa numa barreira e a barreira. Não, eu penso problema, solução. A gente precisa buscar uma solução para isso. A gente pode ter medo das coisas, a gente não pode ter pavor e congelar e simplesmente aceitar a objeção. A gente precisa pensar alternativas. E as alternativas, as melhores, são aquelas em que todos ganham. Exatamente. E quando nós conversamos e falamos sobre inclusão, é certo que o nosso mundo, né, neurodiverso ou neurodivergentes nesse neurodiverso, né, nós vamos vamos dizer assim, caminhar pelo autismo. Sim. Né? Então eu gostaria de lembrar um pouquinho sobre o que é, né, o TEA, o que é o autismo. Okay. Então ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que acarreta o quê? Algumas alterações. E entre essas alterações nós temos um atraso significativo na linguagem, nós temos uma dificuldade na interação bastante complicada, vamos dizer assim, e nós temos comportamentos que são repetitivos e comportamentos que são restritivos. E todo esse comportamento, ele requer suportes. E é isso que nós vamos conversar hoje, sobre essa necessidade ou sobre esse apoio que é importante ser dado, principalmente na questão escolar, né? Sim, e lembrando que nós estamos falando de um espectro, né? De uma variação de características. Então, hoje a gente ainda tem muito o embate das nomenclaturas, dos níveis, do transtorno do espectro autista, do que é leve, do que não é, do que é moderado, do que não é, de que não existe isso, do 1, do 2, do 3, mas que todos precisam desse suporte. Eu lembro muito no Reels da vida, né? Vendo no Instagram, falando sobre essa acessibilidade, né? O tanto que a gente precisa lutar, validar a existência dessas pessoas e já entrando um pouquinho do AT, né? De como esse suporte, ele não precisa ser... que a gente precisa guerrear tanto por ele, porque assim como a gente quer acessibilidade, né, pro surdo, como a gente quer acessibilidade pro cego também, a gente precisa ter acessibilidade pros autistas, e assim como a rampa é acessibilidade pro cadeirante, o acompanhante terapêutica é acessibilidade pro autista. Exatamente. Né? E aí a gente entra em vários embates do que é e do que não é, e aí eu vou deixar agora pro Dr. Fábio nos dizer leis que garantem, né, os direitos dos indivíduos, da pessoa autista dentro do ambiente escolar. Certo. Bem, primeiramente, a gente tem muito a lamentar que as leis para a inclusão, elas nascem apenas no século XXI. A gente tem toda uma história de formação de professores, etc, etc, mas do ponto de vista legal, que façam realmente menções claras, que tenham uma pauta definida para esse público, vem só com a Lei Berenice Piana, 2012. A LDB, ela nasce ainda nos anos 90, que é a Lei de Diretriz Base da Educação, mas ela é muito pueril em relação aos direitos para a inclusão. E como se dará essa formação? Eu falo de mim, quando eu fiz o curso de pedagogia, que foi ontem, 1999. É isso. 1999, meus pais nem se conheciam. Na UEMA. Para com isso, Isabela. Então, gente, a gente precisa fazer uma pontuação séria aqui, que apesar da nossa Constituição ser de 88, apesar da nossa LDB ser da década de 90, Isso. as leis para a inclusão, elas são um tanto tardias. Exatamente. Inclusive,
olhando bem até para minha formação, quando eu fiz pedagogia ainda na década de 90, né, que foi outro dia. Né? Seus pais nem tinham se Não. conhecido. A gente encerra a entrevista. Mas olha só, na minha formação como pedagogo, imagina 4 anos de graduação e você ter apenas 60 horas dedicadas à educação especial. Nossa. Como um pedagogo vai lidar com esse público apenas com 60 horas de educação especial, em que se falava em várias especialidades, em que se falava em Asperger, que ninguém fala mais sobre isso hoje. Exatamente. Entendeu? Então, isso vem passando no tempo e as graduações de hoje ainda são frágeis em relação a essa preparação do educador para a neurodiversidade. E lembrando que educação é um direito de todos, está no artigo 6º da Constituição. É um direito social. Quando se fala todos, é todos mesmo. E pensando nesse público. Então, quando fala em educar para todos, os educadores precisam estar preparados. Então, é um ciclo que não se fecha. Sim. E por isso há as fragilidades. Há uma fragilidade de formação do educador, há um direito que não é garantido e, portanto, esse público acaba afligido, escanteado, cerceado de direitos. E é por isso que a gente está aqui conversando, porque existem coisas que precisam ser melhoradas, desde as leis, Berenice Piana, Lei Brasileira de Inclusão, que inclusive é um debate muito sério, que eu acho válido, porque autismo é transtorno, autismo não é deficiência, e por vezes até no direito, nos processos em que a gente entra para garantir alguns direitos para os nossos pacientes, clientes neurodivergentes, a gente tem que recorrer à lei dos deficientes, Sim. que é encarado como tal. E o judiciário também precisa evoluir em relação a isso, mas depende dos nossos legisladores. Enquanto isso não vem, e a sociedade precisa fazer pressão a esse respeito, a gente vai militando, a gente vai lutando, sensibilizando, conscientizando as pessoas que, independente de ter uma lei específica, a gente precisa lembrar que na Constituição isso está garantido. Perfeito, Fábio. E isso é muito... olha, é fantástico que você pontua, porque uma das questões que nós também temos nós sempre falamos para um público muito determinado, definido. Nós sempre falamos escola, ou para famílias que já têm os neurodivergentes, ou para terapeutas que cuidam desses neurodivergentes, Sim. ou para algumas escolas que já têm esse processo de inclusão. que nos procuram. Isso, mas nós precisamos falar sobre isso para a sociedade, porque todos precisam saber, não só esse público que já conhece. Nossa, e eu lembro de uma ação no passado que nós fizemos no fórum. Posso falar? No fórum. E aí foi aberto, foi chamado, foi convocado. E houve pouquíssimas pessoas. Exatamente. Porque não tem interesse. E aí houve-se uma discussão, né, quanto a isso. Tinha 5, 7 pessoas lá. E era um evento aberto, não precisava pagar. E teve convocação, e teve convite. E aí, quando que as pessoas vão se alertar para isso? Então, aí, com base nisso, que eu entendo que é bem real, infelizmente, o trabalho que tentamos desenvolver no Direito na Escola, por exemplo, que foi muito positivo aqui em Imperatriz em termos de avanço enquanto trabalho dos advogados, mas eu pedi que fosse criado um grupo de trabalho para fazer palestras sobre direitos para a inclusão, ou seja, ser proativo. Se a sociedade não se interessa, nós vamos mostrar para a sociedade que é interessante. E nós iniciamos um grupo de trabalho próprio, e a gente fez palestras em escolas. A gente ser proativo mesmo. Gente, tem um tema aqui, deixa a gente falar aí na escola de vocês, entendeu? Para que realmente a gente fure essa bolha. Não tem jeito. As pessoas não vão se interessar porque parece que não dói nelas. Não Sim. dói, parece. Mas dói até chegar nelas, não porque vai ter um caso na família, mas você vai se relacionar com essa pessoa lá adiante. Conheço inúmeras pessoas que acham que autismo é frescura, é moda, é doença, que pega por vacina. que pega por vacina. Isso, ainda há uma ignorância na sociedade. Demais. Então, quando a gente começa a falar sobre um transtorno e que essas pessoas apenas
tem outras rotas de aprendizagem e que, já assim, falando da fragilidade do ciclo que a gente estava tratando aqui, apenas as pessoas também não foram preparadas para essas novas rotas de aprendizagem, a gente precisa resolver esse problema. Tantos talentos são desperdiçados, quantas vidas são diminuídas o seu valor e as suas potencialidades, simplesmente porque elas não são entendidas. E à medida em que a gente começa a buscar mecanismos para que esse ciclo virtuoso de formação das pessoas dentro do núcleo neurodivergente se feche, a gente começa a ter sintomas de uma sociedade melhor. Exatamente. Nossa, e aí vem validar aquele ser humano dentro das suas potencialidades. Sim, sim. Né? Tem uma coisa que precisa ser dita, que a gente está falando aqui das dificuldades do lado de cá, mas a gente também precisa falar um pouquinho das dificuldades do lado de lá, falando como educador. Né? E falei da fragilidade da minha formação, mas também a fragilidade das políticas públicas de ir ao encontro desse público precisa ser colocada. Vou citar um exemplo concreto. O MEC tem nota técnica até para merenda escolar que tem que ser fixada na cantina lá da escola, para toda a sociedade, está dito lá, para toda a sociedade ver qual o cardápio da semana que vai ser servido na rede de escola pública. Mas não tem nota técnica em suficiência para falar de como esse público vai ser incluído, de como essa formação desse público neurodivergente se dará. E quem tem seletividade alimentar? Ainda tem essa. E ainda tem essa, certo? Então a gente está falando de nuances da inclusão que não são percebidas. Você está falando, inclusive, de um cardápio que não está sequer pensando na neurodiversidade. Na neurodiversidade, entendeu? Agora, tipo, o Parecer 50, que é tão assim, falado nos últimos tempos, polêmicas, etc, etc. Foi uma tentativa. Porque, como eu falei, existem detalhes em algumas coisas, mas fragilidades em outras. Entendemos que cada criança tem um diagnóstico, que tem um manejo, uma abordagem, como a gente falou, são rotas de aprendizagem que são únicas. Então, se por um lado é difícil você estabelecer um padrão, não vai acontecer esse padrão, mas é preciso que se normatize, que se busque essa rota de alguma maneira dentro dessa especialidade. Existem crianças que aprendem por música dentro da neurodiversidade e só aprendem assim, porque tem uma rigidez nessa rota de aprendizagem. Você falou em rigidez alimentar. Existem outras que aprendem por outras rotas que apenas a gente ainda não chegou nela, mas que com as provocações corretas, com os manejos adequados e, sobretudo, os profissionais corretos e adequados, a gente vai chegar nessa rota que essa criança tanto precisa. Né? Tantos relatos de pessoas que eram TEA no nível 3 de suporte, que foram superando barreiras, e aí chega naquela frase célebre: nunca pensei que essa pessoa um dia foi assim. Sabe por quê? Porque teve alguém que se importou com ela e foi até aquela fagulha que precisava só de um soprinho, e aí ela começou a aprender. Então é disso que nós estamos falando. Essa fragilidade, já falando do Parecer 50, que eu concordo que precisava mais discussão, precisava mais debate, mas existe uma visão muito equivocada de que estão querendo tomar a autoridade do professor, dando um peso clínico. Não, gente, eu vou falar como advogado agora para vocês entenderem. Eu tenho um processo em que de natureza imobiliária. É uma área em que uma rede elétrica lá da hidrelétrica de Estreito precisou passar a linha, e aí tem uma normativa que diz que tem que ter uma distância mínima, né? E aí o cliente nos procura porque houve uma alteração do valor imobiliário, ele deseja uma indenização. Eu vou contratar uma pessoa especializada em georreferenciamento. Eu não sei tudo. Mas ele quem vai me dar as noções técnicas para que eu fundamente juridicamente que o meu cliente foi prejudicado. Qual é o mal
de um professor recorrer a profissionais Sim. especializados para que lhe digam quais as melhores provocações que eu posso fazer dentro do meu PEI para que eu consiga atingir o objetivo que é a aprendizagem do meu aluno. Qual o problema disso? Ninguém está tirando a autoridade, muito pelo contrário, está fortalecendo, porque somos parceiros para que você faça o seu trabalho da melhor maneira. Mas eu acho que essa é a palavra-chave, né? Quando há a junção desses profissionais, né? É quase é multidisciplinar mesmo, né? Há esse fortalecimento. E é interessante porque o que, de uma certa forma, parece que serve de barreira é a falta de comunicação entre todos os envolvidos. Isso. Não é, Fábio? Sim, vou dar um exemplo mais concreto, falando do nosso público neurodiverso. Quando uma família nos procura porque a operadora do plano simplesmente encerra unilateralmente o convênio com aquela clínica e a gente sabe dos prejuízos para essa criança de perder esse vínculo com esses terapeutas sendo movida para outro lugar e a família deseja que permaneça, quem que eu vou procurar para convencer o magistrado de que aquela criança precisa permanecer naquela clínica? Eu vou procurar os profissionais especializados. O meu conhecimento é jurídico, o meu conhecimento é para convencer o juiz de que aquela criança precisa permanecer ali. Mas quem vai me dar os fundamentos científicos dos impactos negativos daquele direito violado são os terapeutas, os profissionais da saúde, os psicólogos, os acompanhantes terapêuticos, os fonoaudiólogos, psicomotricistas, terapeutas ocupacionais. É uma gama de pessoas que eu vejo como parceiros. Tem mais gente aí? Chama! Entende? Quanto mais melhor. Tem mais gente aí? Chama. A recepcionista da clínica. Sim. Os relatos, sim. Os próprios relatos de como a criança se ambienta. Vocês podem falar até da Ana Lu mesmo. A Ana Lu chega na clínica parecendo uma vereadora, dando um oi para todo mundo. Vocês conheceram a Ana Lu há 4 anos atrás. Como ela era retraída, tímida. Hoje é uma criança incluída. Ela se sente incluída. Principalmente, não é o meu sentimento. É o sentimento dela. De se sentir parte do mundo. Que horror é para uma sociedade em que existe alguém que não se sente parte do mundo. É sobre isso, em última análise, que a gente está conversando aqui. E que a gente briga com unhas e dentes para que esses direitos sejam garantidos. E com as pessoas certas, os profissionais certos, a gente chega nesse resultado da inclusão, da pessoa se sentir parte do mundo. A plenitude disso não é quando eu vejo que o resultado foi alcançado, é quando ela se reconhece. Essa é a parte mais importante. E quando ela pode aproveitar o que o mundo tem para ela também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque é aquela questão, né? Dar ou instalar comportamentos e habilidades e restaurar essas habilidades, não, sim, aí sim. você tira que eu falei errado, tá? Mas é assim, você promover nesse indivíduo possibilidades de aproveitar o que tem ali e realmente aprender a partir desse aproveitamento. É isso. A qualidade de vida, né? Qualidade de vida, exatamente. Isso. E uma coisa que você tocou aí é muito profundo. Por quê? Porque enquanto as pessoas não estiverem desse lado, tá? Como pai e como profissional envolvido, eles jamais vão sentir a urgência de se respeitar o direito daquele indivíduo, tá? Sim. Então, quando a gente fala isso, é justamente esse olhar esse indivíduo, TEA, dentro das suas potencialidades, dentro das suas necessidades, mas respeitando e validando esse indivíduo, permitindo que ele esteja onde ele está, tendo uma boa qualidade de atendimento. Sim. E eu falo isso, Fábio, eu fico até empolgada, porque a gente vê o quanto isso é necessário, que as pessoas tenham essa consciência. Sim, e tá? dizer para a sociedade, inclusive, né,
que as normativas que tratam da inclusão, exemplo, criança que está na rede privada e que tem laudo que precisa de AT, que na educação vai ser chamado de AEE, Isso. né? E a escola não pode cobrar um centavo a mais porque vai ter um profissional a mais ali acompanhando essa criança de uma forma individualizada. Tem legislações que validam isso. Então, busque seu direito. A escola não está querendo dar, busque os meios legais para que esse direito seja garantido. Na rede pública também, não pensem vocês que isso só pode na escola privada. A rede pública também tem que oferecer. Né? E me preocupa, porque como esses profissionais estão chegando na rede privada, na rede pública, que preparação é essa? A gente precisa falar sobre isso também, porque no Brasil, eu até confesso a vocês que procurei assim, formações ou políticas públicas, na verdade, que buscassem formas de oferecer essa formação mais especializada. Não conheço. Sinceramente, não conheço. E aí as pessoas que têm essa propensão, elas buscam meios privados mesmo para poder ter acesso a essa formação e trabalhar nas escolas. Às vezes até o professor mesmo, ele faz o curso, eu não vou ser AT, eu não vou ser AE, mas eu vou entender pelo menos isso, que é uma iniciativa super válida. Eu acho que tem que acontecer, haja vista essa fragilidade. E vamos lembrar até que no município de Imperatriz teve uma iniciativa muito interessante, porque a Lei Berenice Piana fala disso, de ter a obrigatoriedade de ter um acompanhante terapêutico, e o município aqui aprovou uma lei, a Lei 2024, que disse... o município Quentinha, né? E fácil de decorar, 2024. Ela diz, né, ela valida, né, ela reafirma o que está na Lei Berenice Piana e disse: a instituição privada que não cumprir, a instituição pública que não cumprir, ela vai ser penalizada. Há uma sanção civil, ok? Aí para quem está nos ouvindo em casa, indenização, ela tem caráter civil nesse caso, não é crime ainda. Tá? Mas há uma sanção civil, salvo engano, é R$5.000 né, de multa para quem descumprir. Então, sociedade imperatrizense, saibam vocês, busquem seus direitos. Se tem alguma instituição que não está cumprindo com a determinação da Lei Berenice Piana, é passível de sanções aqui, de multar essa instituição em R$5.000 pelo descumprimento. Perfeito, Fábio. E aí, lembrando que muitas mães, muitos pais ouvem muitos nãos, né? E esses nãos eu gostaria até, cortando aqui a Isa... Não, pode ficar à vontade. Mas eu gostaria que você lembrasse isso com a gente. Não posso matricular meu filho porque ele é autista. Esse não, ele tem validade? Nenhuma. Artigo 5º da Constituição diz que todos somos iguais, e se todos somos iguais, todo mundo tem direito à educação. Perfeito. Tá? Então, primeiro passo. Segundo passo, sobre esse não, isso é passível, inclusive, eu acredito, de sanções civis e penais como dano moral. Eu entendo assim. Eu entendo que é um dano moral você negar um direito social a qualquer pessoa. Você não pode dizer não a esses direitos. Isso está na Constituição. E aí, dito esse não, e você sendo ciente de que todos têm direito a esse serviço que é dever do Estado, que é educação e que é concedido às instituições privadas, busque apoio especializado, consulte um advogado especializado, que você vai ter respostas sobre isso, em como garantir esse direito. E, inclusive, a gente precisa denunciar, porque é um favor que fazemos à sociedade, aqueles que discriminam o público neurodivergente. Feito. Outro não que é muito comum não pode ser matriculado porque eu já tenho vários neurodivergentes aqui na escola. Tá, eu preciso fazer uma pontuação específica sobre isso. Sim. Havia um parecer do Conselho Estadual de Educação que realmente limitava a 3 crianças neurodivergentes por turma, ou PCDs. Sim. Tá? Essa normativa, esse parecer... PCDs, pessoa com deficiência. Isso, só para a gente deixar claro para o público. Ótimo, obrigado, Renata. Esse
parecer ele foi revogado. E não foi editado nada que orientasse depois. Então, algumas coisas, elas parecem ser inclusão, mas na verdade elas não são. Você dizer, vamos receber todo mundo, mas de qualquer jeito, não é assim também. Sim. É preciso dar o direcionamento técnico, como eu disse lá atrás. Você faz direcionamento técnico para merenda escolar. Faça direcionamento técnico para a inclusão também. Que chegue essas normativas até a sala de aula. Porque é tudo muito pueril, muito solto. As instituições, elas não têm esse direcionamento. E digo mais, as instituições privadas recebem esse público, têm esses custos extras, como eu falei, que não pode ser cobrado mensalidade a mais, mas não se faz nenhum incentivo fiscal sobre isso. Entende? Então, é uma carga de investimento que é justo, que é válido, mas que não tem política pública para valorizar e incentivar isso. Então a gente precisa falar sobre isso também. Estamos em nome da inclusão de todos os lados. Daqueles que precisam ser incluídos e aqueles que precisam fazer inclusão. Sim. Então, que fique claro, né? Então a gente entende que cada profissional que entra a mais há um custo. Como a gente pode melhorar isso? É preciso políticas públicas que incentivem isso também, para que o empresário da educação ele faça isso da melhor maneira. Então nada disso foi feito. Então, foi revogado, vamos colocar todo mundo de qualquer jeito. Isso não é inclusão. Isso não é. Precisamos debater melhor sobre isso. Ouvir a sociedade, ouvir a comunidade, ouvir os educadores também, ouvir todo mundo e chegar a um denominador comum para que a gente faça isso da melhor maneira. Perfeito. Porque até a revogação foi feita sem ouvir a gente. Exatamente. Sim. Tá? E que se faça essa pontuação também. Então, algo precisa ser melhorado para que essa inclusão aconteça. Ok? Perfeito. Outra questão que eu queria, que é outro não que se ouve, é a não apresentação do plano educacional individualizado para aquela criança. É direito dela, não é? É direito, está garantido na Lei Brasileira de Inclusão, na Lei Berenice-Piana, certo? O que acontece, e algumas experiências que eu já tive, inclusive, orientando juridicamente escola a esse respeito, e aí me colocando, inclusive, no lugar do professor. Existe o PEI clínico, e existe o PEI do professor da escola. Eu entendo que deva haver um PEI integrado. Como eu falei, na analogia do meu processo, eu tenho um processo com um cliente. Eu ouço as pessoas e eu direciono tecnicamente para chegar ao resultado. Por que não fazer isso também entre equipe multi e professor? Entende? Então, a comunicação ainda está truncada. Isso. Aí são as fragilidades do ciclo que eu falei anteriormente. O professor ele não foi preparado, ele não entende esse mundo. Quando chega um PEI clínico para ele, ele entende, chega para ele a ideia de que estão querendo direcionar o meu trabalho, estão querendo tirar a minha autoridade. Ele não foi incluído também, entendem? Ele não foi incluído. E aí é o ponto que eu queria ressaltar aqui, porque quando você falou, né, das falas que se dá, estão querendo tirar, né, surge esse medo de querer tirar o poder do professor na mesma lei municipal, né, que garante a permanência do acompanhante terapêutico nas escolas aqui do município, vai falando também que é vedado ao acompanhante terapêutico interferir no processo de ensino e aprendizagem do aluno. Ou seja, eu não posso dizer o que o professor vai ter, como que ele vai ensinar. Não, eu estou ali para ser parceiro. Exatamente. E aí me dá até um abraço no coração de saber que lá no curso, nós, né, de todas as turmas, nós frisamos muito isso, né? De quem realmente nós somos, como que nós vamos chegar, né, na escola, de entender que aquele espaço, né, já tem pessoas ali que estão lutando diariamente, como que a gente vai chegar, como que a gente vai explicar para o professor, porque eu acho que isso é interessante. Sim. Querendo ou não, né, a nossa realidade é de que o acompanhante terapêutico é um profissional novo, vamos dizer assim. Sim. Não é tão novo, mas para a nossa realidade aqui agora verdade.
para o ambiente escolar? Então, quando eu chego, eu vou apresentar, né, que eu tenho uma segurança e apresentar também os meus limites diante de tudo isso. Tu tá falando isso agora, me veio um filme na cabeça. Toda escola faz no começo do ano a tal da avaliação diagnóstica que dura em média 15 dias. Sim. Aí já tem uma avaliação diagnóstica prévia, que vamos supor assim, né? Vamos colocar de uma forma bem simples, é uma carta de apresentação de quem é essa criança, ele vai ignorar. Entende? Poxa, a gente está ajudando. Tá aqui, ó. Você faz o diagnóstico também, mas conversa com esse indivíduo olhando para essas características aqui que a gente está te apresentando. Sim. Qual é o custo? Eu acho que há ganhos, não há custos. Exatamente. Entendeu? Então, vai melhorar. E aí, a redação da lei, né? Como você foi feliz em ressaltar isso, de que esse acompanhante ele não vai substituir o professor. Jamais. A questão é a semântica. Como ela foi escrita, falando daquilo que o acompanhante não vai fazer, muita gente perdeu de vista que ele está numa sala de aula e quem está lá no centro do processo? O professor. Conduzindo o processo. O professor. Então, o que está dizendo aí sendo curto e grosso, né? Não te mete. Sim, até porque... Não te mete para tomar autoridade. Sim. Você é um parceiro. Nas regulamentações que tem do acompanhante terapêutico, né, no teórico e tudo, diz que eu não tenho competência para alfabetizar uma criança pelo curso de acompanhante terapêutico. Quem tem é o professor. Isso. Agora, como nós vamos fazer isso? Que habilidades aquela criança tem? Aí a gente pode trabalhar A LDB junto. fala claramente de que quem é habilitado para ensinar no núcleo geral, né, na base geral de ensino, é o licenciado. Então, já está claro que as leis não entram em contradição. Sim. Então, o acompanhante terapêutico, o AEE, vai ter uma função. Mas a LDB, por quê? E essa é limitada. Por quê? Porque a LDB já está dizendo que quem vai fazer o plano de aula, quem vai estar ministrando a disciplina, quem vai estar ministrando os conteúdos, quem vai estar conduzindo o processo é o professor. Inclusive, o professor, ele é o principal, vamos dizer assim, elemento na construção do PEI institucional. Inclusive, tem uma pergunta na nossa caixinha sobre isso, né? A quem a mãe perguntando, a quem eu devo me direcionar para cobrar, né, esse PEI? Esse PEI, a construção dele é feita pela comunidade educativa. Uhum. Quando a gente diz comunidade educativa, nós estamos falando dos responsáveis ali pela escola, então, coordenação, direção, a equipe multi, caso a escola tenha, e o professor. O professor é o personagem ali fundamental. Protagonista, o protagonista, exatamente. Sim, Por quê? sim. Ninguém conhece mais aquela criança do que o professor que está com ele. Ou pelo menos deveria, né? Exatamente. E aí... Então, é importante o direcionamento ou então a solicitação para o professor. Só que lembrando que o professor nessa tarefa não está sozinho. Sim. Tá? Então, é a comunidade que precisa assessorar essa construção desse PEI. Tá? Isso. Bem, e é isso que eu ia falar, porque assim, tem alguns sintomas de quando o professor ele não está realmente, ele está terceirizando essa responsabilidade para o AT. A afetividade da criança começa a estar direcionada unicamente para o AT, ele não gera vínculo afetivo com o professor, ele não interage mais com o professor, ele não olha mais nem para o quadro, porque tudo que ele vai aprender na cabeça dele é pelo AT. É pelo AT, exatamente. E isso é um problema. Então, ninguém quer isso, ninguém quer terceirizar essa responsabilidade. E é por isso que eu defendo muito a integração entre os PEIs. Tivemos uma experiência muito feliz assessorando uma escola em que era uma criança até a nível 3 de suporte, e aí precisava fazer alguns direcionamentos em relação ao PEI, algumas especificidades. A escola se sentiu insegura em algumas coisas e a gente foi alinhando com o pai. E eu disse, olha, por que a gente não chama a professora aqui e vamos alinhar esse PEI? Pensa no sorrisão no final do ano do pai, porque ele percebeu essa integração e como a criança evoluiu. Então, do ponto de vista jurídico, eu entendo que o PEI clínico
ele é mais uma grande ferramenta para que esse professor, no centro do processo, que está garantido pela LDB, faça o seu melhor trabalho com o suporte do acompanhante terapêutico, que isso está na Lei Berenice Piana, que está na Lei Brasileira de Inclusão e na Lei Municipal aqui 2024. Perfeito. E que esse PEI clínico, ele pode servir de respaldo para a elaboração do PEI institucional. Sem dúvida. Perfeito, Sem porque dúvida. a gente tem que pontuar essa questão que o PEI clínico, ele é trabalhado na clínica, porque nós trabalhamos ali comportamentos, instalação de habilidades, outras questões. E o PEI institucional, ele vai trabalhar questões pedagógicas. Então, pode sim servir de base ou integrar, né? Sim. Mas que eles têm funções, vamos dizer assim, em locais diferenciados. Uhum. Mas nada impede de que eles partilhem, né? E que possa o quê? Ter um rendimento, um aproveitamento ainda muito maior dessa criança. Sem certo? dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Tudo que você está falando, Renata, é tudo que a criança precisa e são seus direitos garantidos. Vai refletir nele. Tudo que você está falando aí são práticas, são manejos, são atitudes, são posturas, são necessidades que se materializam para essa criança neurodivergente e que a inclusão aconteça. Não é nada além disso. Exatamente, Fábio. Meu Deus, a gente ficaria o dia inteiro. Nossa, aqui sim. Mas para pontuar de uma forma muito específica, quais são os passos legais, Fábio, que tu poderia dizer aqui para os nossos pais, nossos ouvintes, né, nossos telespectadores, para caso haja discriminação, né, para caso haja o não descumprimento dessas leis, a não inclusão, quais são os passos legais, né, que você poderia falar para esses pais tomarem? Olha, vamos lá. Eu vou tocar agora num ponto bem sensível, que a gente nem falou sobre isso aqui, porque a gente está falando de um público que tem um diagnóstico fechado, tem laudo, etc, etc. Tudo que a gente está falando aqui serve, inclusive, para aqueles que têm sinais de alerta. Uhum. Sim. Tá? Eu preciso dizer isso, que os passos legais, você está percebendo as dificuldades de aprendizagem do seu filho, procura a escola, e esse plano de ensino individualizado é para alcançá-lo. E que nesse caminho pode ser que haja um encaminhamento clínico e aí então haja um diagnóstico. O PEI, ele não tem obrigação de laudo para existir. Perfeito, Fábio. Repete, Show. por gentileza. O PEI, ele não necessita de um laudo para existir. Perfeito. Tá? Ótimo. Isso tem que ser pontuado aqui, porque a gente precisa ser justo com todo mundo. Uhum. E uma vez feito esse PEI, acompanhado, equipe multi, etc, etc, e a partir de então, se a ideia é integração, vamos supor que esse PEI conduziu a uma conclusão de que não se trata de uma criança neurodivergente. Ele vai seguir o rumo dos demais. Mas se chegou a um diagnóstico, um laudo, esse PEI vai para um caminho em que essa criança mais específico, né? E que no futuro, feito as devidas intervenções, as pessoas um dia vão dizer para este indivíduo: eu jamais imaginei que um dia você foi assim ou é assim. Inclusive, nem digam isso, porque cada pessoa tem uma individualidade, gente. Cada um é de um jeito. Nunca digam para outra pessoa: eu nunca pensei que um dia foi assim. Respeitemos as histórias de cada um. Mas que vejamos o quê? A superação. Sem dúvida, né? sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse olhar de potencialidade Isso, sobre o outro, ele tá, como que eu posso, o que ele pode fazer, porque eu acho que isso que acontece com as nossas crianças, né? Se, chegou com certa idade, passou por tantas clínicas, não evoluiu, família desesperada, então vamos fazer a linha de base com um olhar de quais são as potencialidades dessa criança, e eu acho que é assim que deve ser, né, na escola, em qualquer ambiente. Conheço dezenas de crianças que... inclusive até, Renata, encontrei com uma delas, eu nem sabia que ela era tua paciente, né? Eu encontrei com ela no começo das terapias da Ana Lu e alguns anos depois, nossa, que evolução!
Aí mandei mensagem para Renata. Renata, eu vi uma criança aqui que ela era praticamente assim, não verbal. A menina tá falando tudo, interagindo, tá linda, maravilhosa e tal. Aí fui descobrir, é paciente do Espaço Cadore. Gente! Aí eu descobri! Olha, então assim, é disso que a gente tá falando. Sim. É claro que eu falei a respeito de a gente respeitar a história das pessoas, mas a gente precisa comemorar também, por outro lado, sim. a evolução de todos. Né? E é muito legal quando a gente vê isso acontecendo. Como eu falei para vocês, conheço dezenas de crianças que passaram por esse processo e com os devidos estímulos, com as devidas intervenções, com pessoas amorosas ao seu redor, chegam a estágios que são assim surpreendentes, Exatamente. são maravilhosos. Sim, isso exatamente. não tem preço. Isso não tem preço. Fazendo um parênteses aqui, nós temos um professor muito querido, Rafael Pereira. E ele diz que a aprendizagem dorme na cama feita pela emoção. Nossa. Então, é exatamente essa Lindo questão. isso. Lindo. Então, se não tem esse vínculo, se não tem esse olhar, se a inclusão não começa no coração de quem está ali... Fábio. É verdade. Né? E já que é a hora das paráfrases, eu quero invocar aqui uma frase muito legal de uma pessoa que eu conheci, que é militante pela inclusão, que é a Michele Siqueira, Sim. que hoje é vereadora em Belo Horizonte defendendo os direitos pela inclusão e foi presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência e dos Autistas, né? Conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais. Ela diz uma coisa que é tão simples, mas é tão impactante, que é o seguinte, que a inclusão vire rotina. Sim, Nossa, olha sim. aí. É uma coisa muito legal, uma bandeira que ela levanta, que a inclusão vire rotina. Quando a inclusão for uma rotina para nós, a gente vai ter assim uma sociedade tão mais leve, tão mais serena, tão mais tranquila. Se a gente olhar para os melhores lugares para se viver nesse mundo, inclusive, além de serem conhecedores das suas leis e seus direitos, a inclusão é rotina. Sim. E nos piores lugares para se viver, as pessoas neurodiversas, elas sequer são notadas. Então pensemos nisso para a gente construir uma sociedade melhor. Nossa, sim. E que eu acho que... Não vou invocar nenhuma frase, não. Eu vou invocar um sentimento de termos mais notícias boas em relação à inclusão. Porque, meu Deus, tem hora que, às vezes, a Emily, minha parceira aqui também de podcast... Beijo, Emily. Não pode estar aqui hoje. Emily, beijo, querida. Beijo, Emily. Mas... Beijo, Emily. Porque ela tá em outra fase da vida dela, gente. Vamos deixar, nos próximos ela estará. Mas que, às vezes, eu olho assim pra Emily e eu falo... Meu Deus, Emily... É muita luta, e é todo dia uma luta com plano de saúde, é todo dia uma luta com escola, é todo dia uma luta com cuidadores, é todo dia uma luta para profissionais especializados, tanta luta. E o meu desejo é que chegue o dia que a gente receba a notícia das vitórias quanto isso, né? Então, que vire rotina também as vitórias dessas lutas, né? A vitória da inclusão. Esse dia vai chegar. A vitória da inclusão. A vitória Esse da dia inclusão. vai chegar. Que a inclusão vire rotina. Gostou? Muito, muito. Ah, gente, Michele, que muito gostoso! Olha só, o colocou uma questão aqui que a gente precisa ressaltar. A gente falou tanto de profissionais especializados nas escolas, eu preciso fazer uma pontuação também que as famílias que procuram as clínicas e que procuram os locais especializados em geral, que não aceitem profissionais sem a devida formação. Sim. Sim. Certo? Isso tem que ser colocado também. Um tema de podcast. Nossa, essa questão é muito séria. E que as famílias entendam que quando a criança, quando o indivíduo é bem tratado, é bem cuidado, é bem acompanhado, o período das grandes jornadas para as clínicas diminui.
Por quê? Porque a criança vai adquirindo habilidades Sim. e, como foi pontuado, de um suporte muito alto, ela passa a ter um suporte menor, necessitar de um suporte menor. Verdade. Então, que eles entendam isso, que quando é bem feito, se diminui o período de atendimento. É isso que as pessoas precisam entender. Sim. Por isso, venha para o Espaço Cadore. Amamos cuidar do amor da sua vida. E é isso, Fábio, muito obrigada. Muito obrigada pela sua experiência. Mais uma vez, pela sua vida, pela sua história. Foi de grande alegria ter um amigo, parceiro, advogado, né? E pai neurodivergente. Então, muito obrigada mesmo. Pai. Sim. O nosso honra. primeiro pai aqui. É no verdade, não sabia. é Legal, verdade, legal. é verdade. Que Legal. coisa boa, Fábio. Bem, muito obrigada, viu? Eu tô sempre à disposição. Eu não sei qual a skin que vocês vão querer que eu volte aqui para conversar com vocês. Seja pai, professor, advogado, cidadão. Mas dizer que estou sempre à disposição. Essa é uma luta nossa, é uma luta que tem que ser de toda a sociedade. Nós não vamos desistir. É um caminho sem volta. A inclusão, ela vai ser rotina. Que isso se firme. Tá. E Isa, onde as pessoas podem encontrar a gente? Você pode nos visitar de forma concreta, assim, lá na Rua São João, na Nova Imperatriz, número 2023. Nós temos 2 unidades, nós esperamos pela sua visita. E você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais, pelo Instagram, todos os dias. Nós temos posts informativos, né, novidades de curso, tudo que a gente for, as movimentações que acontecem no espaço, a gente passa por lá. Então, @Espaço Cadore, Spaco Cadore, você pode nos seguir e nos acompanhar. E mais uma vez, Fábio, imensamente felizes de ter você aqui, né? Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Posso deixar as redes sociais? Claro, pode ficar à vontade. Fica à vontade. Quiser conversar um pouquinho mais com a gente Sim. sobre inclusão ou sobre o programa Direito na Escola, siga nossas redes sociais, ADV Fábio Monteiro no Instagram, dne.maranhão e dne.imperatriz, as comissões da subseção de Imperatriz e a comissão estadual. É uma honra estar com vocês mais uma vez. Obrigado, obrigado. Vamos conversar. Para a inclusão virar rotina, tem que haver diálogo. Para uma sociedade mais justa, mais igualitária, tem que haver diálogo. A gente vai seguindo nessa luta. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, muito obrigada. O Espaço Cadore agradece a sua presença e até o próximo. Até! Tchau! Tchau!